Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou começar numa pegada nova, numa pegada diferente, porque eu acho que eu descobri meu propósito, eu acho que eu descobri o que eu realmente deveria fazer. E eu não tô nem aí, vou meter o louco mesmo e vamos lá. Agora começou uma nova etapa. Não é simplesmente abrir a câmera e fazer qualquer vídeo, mas transmitir uma mensagem a você. A você que caiu nesse vídeo aqui por algum motivo, né? Sabe-se lá o porquê. A sua alma vale mais do que o conhecimento desse mundo. Por que eu coloquei esse título? Bem, nesses últimos 2 anos, na verdade desde a minha conversão, desde quando o Senhor me salvou, eu venho buscando muito a verdade, sabe? Tudo começou porque eu sempre fui um garoto que gostava de teoria da conspiração, como por exemplo do canal do Thiago Lima. Nossa, eu conheço aquele canal há tanto tempo, ó. Só que eu era do mundão, mano, não era de Jesus não, era do mundão mesmo. Mas eu gostava de ver essas coisas de teoria da conspiração e tudo mais. Só que teve um tempo que eu cheguei a entender que realmente existe uma classe dominante, que existe uma galera, como se fosse um deep state, né? Mas não é deep state. É uma galera de fora que comanda o mundo. Existe sim essa galera, sabe? E eu fiquei me questionando a Deus, porque eu vi que existe a Deus. Eu não sei se eu estou explicando certamente isso, mas Deus existe. Eu sabia que Deus existia e Jesus era tudo. Eu sabia de tudo isso daí também. Mas eu ficava me questionando, Senhor, qual é a verdade? Por que existem pessoas que dominam o mundo? E Ele me deu o entendimento. E desde aquele dia até o dia de hoje, mano, foi só pedrada, cara. Foi só pedrada. E eu acho que meu propósito tem algo a ver em torno da palavra verdade. O que é a verdade? O que é a verdade desse mundo, afinal? Mano, a verdade não é para todos. A verdade é para pouquíssimos. E você aguenta a verdade? Você aguenta a verdade? A verdade é dura, tá? Eu já tomei cada lapada, mano. Foi o Espírito Santo que me fez aguentar, tá? Porque é muito duro. É muito doído, mas é libertador. É muito bom ser livre. Porém, é duro. Esteja preparado para mudar. Aonde eu posso começar a encontrar a verdade, Paulo? Mano, aqui ó, aqui ó, aqui ó, Evangelho, mano, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, palavras de Jesus Cristo, a porta de entrada para a verdade é o Evangelho, não tem para onde correr, tá? O resto é resto. Agora, quando você vai escutar Jesus Cristo, quando você escuta as palavras dele, entende que ele que dá o entendimento e vai atrás do resto, tudo se encaixa. Porque tudo começa no Evangelho. Tudo começa no Evangelho, tá bom? Não tem para onde correr. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Salvador. E Jesus Cristo é o sentido de tudo isso aqui. Olha para mim fazendo esse vídeo no canal com o nome Paulo Henrique. Eu estou falando de Jesus Cristo para você. E eu vou falar de Jesus Cristo. Meu objetivo agora é trabalhar para Jesus Cristo. E acabou, mano. Por quê? Porque o objetivo de tudo é Cristo. No final de tudo, é sobre servir ao rei. E uma monarquia, o rei é o cabeça, o rei é o topo. Todos servem ao rei. Todos veneram ao rei. Não é sobre mim, não é sobre eu ser o meu rei, mas é sobre eu servir a um rei. Esse rei é Jesus. Jesus Cristo, Yahshua ou Yeshua. Como você declarar, mas o que você crê de dentro de você, que ele é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Messias prometido, o Senhor que traz a salvação. Pois bem, o que é a verdade desse mundo, Paulo? Cara, bom, tem anjos caídos aqui, que caíram na terra, Adão e Eva pecaram, tem os descendentes de Adão e Eva, o diabo tem os descendentes dele, tem pessoas que foram pro caminho do diabo. Ah, mano, é tão complexo, sabe? Mas é que, bem, nós estamos no mundo físico. Existe o mundo espiritual. Existe um campo espiritual. E o campo espiritual influencia nesse campo físico, tá bom? Influencia o campo físico. Planetas influenciam o mundo físico e sua vida. Então, tipo, quando você vê aquela garotinha falando, ah, meu signo é, sei lá, Áries
com, não sei, ascendência em Vênus, alguma coisa assim, eu nem sei como é que é, sabe? Às vezes parece loucura, né? O cara escuta isso daí e fala, mano, que diabo que tem a ver o planeta com a tua personalidade, caramba? Por incrível que pareça, tem algo a ver sim, tá bom? Tem. Mas isso pode ser quebrado se você se entregar a Jesus Cristo, porque o mundo espiritual ele influencia o mundo físico, mas você pode tomar decisões no mundo físico que vai reverberar no mundo espiritual. Você pode tomar a decisão de ter um mestre no mundo espiritual. Eu tive a sorte de ter o Messias. Você pode ter o Messias, como também pode ter um anjo caído, um demônio. É isso. E ele vai te ajudar no mundo físico a alterar a realidade. Você está entendendo? O mundo espiritual ele influencia no mundo físico, mas suas decisões no mundo físico vão reverberar no mundo espiritual. É um dos segredos desse mundo, sabe? Através de palavras, pensamentos, decisões, tá bom? Decisões. Quando você decide se entregar a Yahshua, quando você decide se entregar ao Messias e crê nele verdadeiramente, ele tem o poder de trazer vida a você. Ele tem o poder de fazer você ressuscitar dos mortos. Porque se você não tem o Messias, você está morto. Você me vê falando essas palavras aqui, é graças a ele. Ele que me deu tudo isso. E eu só estou fazendo o meu trabalho. Assim como muitos outros estão por aí fazendo o seu trabalho. Eu não sou nada. Quem é tudo é ele. Quem é tudo é ele, tá bom? Isso daqui é para ele. E eu vou tentar fazer a minha parte. Nós só sabemos o que nós sabemos. Nós não sabemos de tudo. Não sabemos de tudo. Olha como é louco. 666, 666, o número do demônio. Você aprendeu que isso daí é o número do demônio. Mas é só um número. 666 é só 666. Como Nikola Tesla falava, 369. Se você entender a magnificência desses três números, você consegue encontrar a chave do universo. Então, por que é 666? 6 três vezes? Alguns dizem que é o número da prosperidade, né? Eu não gosto de usar esses números, eu não preciso usar esses números, é só se ajoelhar e orar para o Criador. Mas, para você ver como é que é as coisas. Se o Criador pegasse esse número para ele, seria o número do mal? Agora o diabo pegou esse número para ele, que é o número da besta, né? O número do nome dele, né? Assim como está em Apocalipse, se eu não estou enganado, peço perdão. Às vezes dá um branco. Aí o diabo pega e profana esse número. Ele deixa de ser uma coisa boa para se tornar uma coisa ruim. Assim como a sua vida. Você pode ser um instrumento de Deus na vida dos outros. Você pode trazer luz para a vida dos outros nesse mundo. Ou você pode trazer trevas, se você for um servo das trevas. As decisões do seu coração, as decisões no mundo físico, reverberam no mundo espiritual. Eles mostram quem você serve, quem é o seu mestre no mundo espiritual. Se é Jesus Cristo, se é o Criador, se é o Senhor das luzes, ou se é o Senhor das trevas. Ou se é o Senhor das trevas. A luz é de Yahweh. A luz é do Senhor, é do Criador. A luz é de Yahshua, Cristo, a verdadeira luz do mundo. Agora são tantos anjos caídos, 1/3 de anjo caído nessa terra, cara. 1/3 de anjo caído. 1/3. Imagina se nós tivéssemos uma população de 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões. 1/3 de 3 bilhões é 1 bilhão. 1 bilhão de anjo caído no meio de 1 bilhão, de 1 bilhão de pessoas. É muita gente, e a gente não vê isso. Mas eles estão aí o tempo todo trabalhando. É uma guerra. A guerra não acabou, a guerra continua. É todos os dias. É todos os dias, cara. Nós só sabemos o que nós sabemos. Mas o que é a verdade? A verdade é isso, mano. É Cristo. Essa guerra que nunca terminou. A guerra desde a queda dos céus. Adão e Eva. E até o fim que está chegando. Tá chegando o fim, galera. Tá chegando o fim. O Drex já vai entrar em 2026. O dinheiro de papel já está começando a cair fora. O nosso mundo está evoluindo tecnologicamente de uma forma muito avançada, a ponto de um dia nós nos adentrarmos no mundo, no metaverso, não é? Vocês não acham que o nosso mundo está caminhando para isso? O ser humano vai deixar de olhar para a vida real para querer ir para o mundo virtual.
Isso está acontecendo, cara. O que é isso, Paulo? É você fugir da verdade para ir para uma mentira. O mundo virtual, o metaverso, é uma ilusão mais forte, uma ilusão dentro da ilusão, que é essa vida aqui. Essa vida aqui já é uma grande ilusão. Mas isso só o Criador pode te fazer entender. Isso é sair da Matrix de verdade. O que é sair da Matrix, Paulo? É eu deixar de ser CLT e ir empreender em alguma coisa, vender paçoca na rua. Cara, isso é padrão mental que esses caras fizeram. Como eu falei para vocês, existem pessoas do mal que controlam o mundo. Pessoas do mal, Paulo, que é bem e mal. Pessoas que, antes ele do que eu, pessoas, eu vou fazer a minha vontade, quero que você se lasque. Que não estão nem aí para você. Eles são reis no mundo e querem continuar sendo reis porque querem viver a vida boa de um rei. Ainda que custe a vida de muitas pessoas. Olha esses atentados grandes como o 11 de setembro, lá no World Trade Center. Cara, quantas pessoas morreram? Você já parou para pensar se aquilo foi armado? Você sabe, né? Eu tô falando assim, enfim, você entendeu. Quantas pessoas morreram naquele atentado? Você já imagina? Não. Os caras não ligam para vidas. Não ligam para vidas. Você tem que correr atrás da sua salvação. Você tem que correr atrás do Messias. Sabe? Se você sente que você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás porque... cara, esses caras que estão no controle simplesmente se renderam a entidades no mundo espiritual. Foram escolhidos pelos anjos caídos. Escolhidos pelos anjos caídos. Estão lá vivendo a vida deles. Com o poder desse mundo. Mas isso é uma ilusão. Essa é a mentira. O Messias quer salvar a sua alma, que é o que realmente importa. É para isso que nós estamos aqui. Para a salvação da sua alma. É a última chance, a nova chance. Do novo céu, da nova terra, da vida eterna. Nós não estamos aqui para sempre, cara. Nós nos enganamos nesse mundo. A Matrix verdadeira é isso daqui. É esse mundo físico. Nós estamos olhando mais para o mundo físico do que para o mundo espiritual, do que para a verdade. Por quê, Paulo? Quando o Criador fez essa terra, lá no início, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, ele fez prédios, ele fez Coca-Cola, ele fez internet, ele fez Instagram, ele fez Facebook? Não. Ele fez o Jardim do Éden, as árvores, os animais, Adão e Eva, o céu, a terra. Pega as coisas que ele fez, a natureza, as coisas que não foram feitas pelo homem. Sua casa, por exemplo. O que o Criador queria que nós víssemos ou vivêssemos? Será que não era uma experiência para que nós parássemos e olhássemos e declarássemos: Senhor, eu preciso de você, eu preciso de Deus? Porque o que o mundo faz é te afastar de Deus. É te afastar de Deus. E se eu falo de Deus para você, que está saindo agora, você fica, ou você vai me chamar de doido, ou você vai ver alguma coisa em mim e vai falar, esse nego aí está falando alguma coisa de fato. Eu preciso ir atrás do Criador. Você precisa ir atrás do Criador, mano, porque é o propósito verdadeiro dessa vida. É buscar a Yahusha, é buscar Cristo. É buscar a Ele. Você tem que buscar Ele. E é tão simples. Abra a Bíblia e lê o Evangelho. Paulo, mexeram na Bíblia. Mas não importa, mano. A palavra ainda está lá. O poder ainda está lá. E o Espírito Santo abre teu entendimento para você entender. Vai lá e leia o Evangelho. E você vai entender tudo. Eu não tô nem aí para nada, mano. Eu já te falei. É o propósito, é Cristo. Porque o nosso viver ele tem que ser Cristo. Porque Ele é o Rei. O centro das atenções é Ele. E não tem problema nenhum de deixar Ele ser o centro das atenções. Porque Ele é o único Rei que se preocupa com o seu povo. E outra, Ele é Rei dos Reis. Rei dos Reis. Quem serve Ele não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Tá bom? Não se iluda com esse mundo. Esse mundo é um espelho do mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Na natureza, o Criador se revela. E no céu, é muito mais incrível. É muito mais incrível, você tem que acreditar em mim. É sério. Esse mundo é um espelho, cara, do mundo espiritual. Esse mundo foi feito para nós vermos o Criador e buscarmos Ele. Mas o diabo vem
e usa homens para criar tantas coisas para nos distrairmos, como joguinhos, por exemplo. Eu passei tanto tempo jogando League of Legends, cara. Eu jogava League of Legends, você já jogou? Eu era main Yorick, jogava Tryndamere, e os negócios tudo. Peço até perdão, que isso não importa. Cara, é 30 minutos por partida. Joga 10 partidas por dia, dá quantas horas, mano, jogadas fora? Quanto tempo? E você não se ajoelha, você não ora, você não lê a Bíblia, você não vai nem para fora para ver o céu azul. Você fica iludido nessa Matrix, vendo joguinho de fada. Ou às vezes vendo anime, série, ou qualquer outra baboseira. E você se desprende da realidade. Realidade. Que é esse mundo que nós vivemos. Esse mundo é um jogo, cara. Essa vida é um jogo. Sabe? Não é muito diferente do que você joga no seu celular, o seu Free Fire da vida. Mas é uma ilusão. Uma ilusão dentro de uma ilusão. Porque o diabo quer te tirar de Deus. É simplesmente isso. E são... Você tem que ver. Você tem que ver. Se você tem olhos para ver, se você tem ouvidos para ouvir, vai lá, cara. Vai lá, cara. Não se iluda com essa matriz. Eu já me iludi muito, mas o Criador abriu meus olhos. Muitas vezes. E nesse último dia, foi um tapa na cara. Não foi um tapa na cara, mas abriu demais. A ponto de eu perceber que até mesmo buscar conhecimento, como eu tanto busquei, é inútil e vão. Buscar conhecimento, tanto conhecimento. Um dos meus animes favoritos de antigamente era Fullmetal Alchemist. Eu gosto do Brotherhood, sabe? Eu assisti o Brotherhood. Era o meu favorito na época. Eu lembro que eu tava até na escola nessa época. Cara, nossa, bicho, era 60 e poucos episódios. Eu assisti, tipo, tudo em umas 2 semanas, eu acho. De tão bacana que eu achei, de tão top que eu achei. Cara, eu achei tão top esse negócio de alquimia que eu fui atrás do meu professor de química pra perguntar dele se era possível aquilo. Aí, né? Não, Paulinho, isso daí não é possível, não sei o que. Aí eu fiquei tristão. Eu nem era um aluno assim, tipo, interessado em química, pra mim tanto faz química. Mas eu fui atrás do professor pra perguntar se era de fato aquilo tudo. E ele tinha visto também o anime, mas não tinha nada a ver não. Aquele professor era legal, eu me lembro dele. Cara, a verdadeira alquimia, ela existe, só que não é como foi apresentado pra mim naquele anime, Fullmetal Alchemist. De você fazer um plantáculo lá e fazer um negócio assim e pronto, você vai transmutar, sei lá, pedra em uma espada, não sei, alguma coisa assim, né? Mas a alquimia, ela existe, a transmutação existe. Foi tirada de algum lugar para estar no anime. Ah, mano, será que eu posso dizer que aquele exemplo de Moisés transformando o bordão, o cajado dele em uma serpente lá no Egito, é um exemplo de transmutação alquímica? Acho que sim, né? É um exemplo. Moisés fez aquilo ali no poder do Criador, no poder de Deus. Mas uma coisa que me deixa encucada é que aqueles magos lá do faraó fizeram a mesma coisa. Eu fico tipo, caraca, bicho, que diabo. Como diabo os caras fizeram aquilo ali? Era demônio demais, né, no Egito, né? Convenhamos, era demônio demais. Tu é doido, cara. Os caras transmutaram. Imagina você lá com o faraó, Moisés. Você assistir de longe lá. Chega lá Moisés, Arão, o irmão dele, diante do faraó do Egito. O faraó do Egito, que o Egito naquela época era tipo os Estados Unidos hoje em dia. Era tipo o Moisés, o Paulinho chegando na frente do Donald Trump, transformando o cajado dele em uma cobra, e o bruxo do Donald Trump transforma outro cajado em cobra também. Sabe? Imagina aí no cenário, mano, e você fica tipo, que diabo é isso, mano? Caraca, bicho, os caras transformaram um pedaço de pau em cobra, como diabo isso aconteceu? Pois é, acontece. Mas Moisés foi no poder de Deus, e os bruxos do faraó foram no poder de anjo caído, no Egito. No Egito, tá? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente nem para pensar nisso. Mas olha só o exemplo. Enfim, mas a verdadeira transmutação acontece quando você se entrega a Jesus Cristo. E Jesus traz o Espírito Santo a você. E ele transforma tudo de dentro para fora. A verdade. Ele te enche de luz verdadeira. E te faz ser luz. E sendo luz dentro, você vai transmitir luz fora. Você cria a sua realidade.
Mas quando o Senhor te salva, eu digo, o Senhor criou a minha realidade. Ele é o verdadeiro transmutador. É isso que eu quero dizer. O verdadeiro alquimista é Jesus Cristo, porque ele transforma ser de trevas em um ser de luz, assim como foi comigo. Ele me transformou em um ser de trevas e um ser de luz. Para hoje estar aqui falando dessas coisas a vocês. Vocês têm que ir atrás de Jesus Cristo. Vocês têm que ir atrás da verdade. Ele é a verdade. Ele é a porta. Tudo começa por ele. E ele é a única coisa que importa. Porque a única coisa que importa nessa nossa vida não é cadeira gamer, não é dinheiro, não é fama. É a salvação da sua alma. É a salvação da sua alma. Nós não estamos aqui para sempre. Vá atrás, busque o Senhor. Busque a transformação na luz de Cristo. Eu acredito em você. Muito obrigado pela sua atenção e nós só estamos começando. Mas agora começou o verdadeiro projeto. Até a próxima.